E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula hoje falando sobre a parte do sistema imunológico. Se eu te ajudar de alguma forma, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Hoje vamos falar a continuação do vídeo passado, que seria o tema da inflamação. E para início de conversa, podemos falar sobre a referência das moléculas de adesão. Essas moléculas que são ativadas por algumas outras substâncias, como a trombina, como IL-1, também atua a TNF-alfa e também a histamina. Elas que vão estar ativando essas moléculas de adesão, como ICAM, VCAM e também as integrinas. As quimiocinas atuariam sobre essas integrinas que seriam ativadas. Essas integrinas, por si, atuariam sobre os leucócitos diante uma inflamação que daria maior afinidade desse leucócito com o endotélio. Isso causaria uma reorganização do citoesqueleto e a diapedésias. Além disso, no tecido conjuntivo extravascular, o leucócito é capaz, ou as células de defesa, é capaz de se aderir à matriz extracelular por meio dessas moléculas de adesão, facilitando a inflamação. Obviamente, a inflamação e toda essa resposta imunológica depende do tipo de célula ativada ou do leucócito ativado. Primeiramente, num caso de inflamação aguda, como citamos no vídeo passado, os primeiros a atuarem nas primeiras 24 horas seriam os neutrófilos, que obviamente posterior vem a ajuda dos monócitos e outras células de defesa. Porém, em caso de uma inflamação vírica, quem pode atuar primeiro seriam os linfócitos. Já em um caso de hipersensibilidade, quem pode atuar primeiro seria o eosinófilos. Outro conceito importante dessa inflamação seria a quimiotaxia. E o que seria isso? Seria a migração de leucócitos e células de defesa por meio de um gradiente químico. Ou seja, essas células vão migrar para a área da inflamação através desse gradiente químico. Além disso, os granulócitos, os monócitos e até linfócitos podem ser incentivados ou possuir esse gradiente influenciado para o transporte para que cheguem à região da inflamação. Ou seja, os granulócitos, os monócitos e os linfócitos são influenciados por esse gradiente químico. Aí a gente pensa, mas quem seriam esses gradientes? Quem influenciaria ou levaria a esse gradiente químico? Entre os agentes quimiotácticos que podemos citar, podemos dizer a influência das bactérias. Elas que vão incentivar esse gradiente químico para que migre as células de defesa para a região da inflamação. Porém, existem uma forma endógena de influência também, através do sistema complemento, que vamos ver mais à frente em outra videoaula, e também através de leucotrienos e as citocinas e quimiocinas. Além disso, podemos destacar outra forma de locomoção das células de defesa, principalmente pelos leucócitos, que seria os pseudópodes. Isso que seria uma forma de locomoção onde se puxa a parte posterior da célula em direção da extensão. Obviamente, toda essa resposta, essa função, depende de algumas substâncias que vão influenciar nessa inflamação, como, por exemplo, os metabólitos do ácido araquidônico, a fosfolipase A2. Também podemos citar aí a atuação de quimiocinas e citocinas, que vão ativar macrófagos, mastócitos, que posteriormente possibilitarão a fagocitose do micro-organismo invasor. E já que falamos desse tal ácido araquidônico, é importante dizer que ele está presente na membrana celular, ele está esterificado nessa membrana.
e ele vai ser liberado pela enzima fosfolipase A2. E, obviamente, essa fosfolipase depende de um mediador para que seja ativado. Podemos citar, por exemplo, o mediador C5A. Mas não se afobe, vamos entender mais à frente como atua esse sistema de mediação pelo sistema complemento em outro vídeo. Seguindo nossa linha de raciocínio, podemos dizer que as ciclooxigenases darão origem ao que a gente conhece como as prostaglandinas e também os tromboxanos. Já partindo para as lipooxigenases, elas darão origem aos leucotrienos e às lipoxinas. Além disso, os tromboxanos eles têm um fator importante na vasoconstricção e eles também irão influenciar na agregação plaquetária. Já as prostraciclinas farão o inverso, ou seja, favorecerão uma vasodilatação e inibirão a agregação plaquetária. Já as prostaglandinas terão um fator importante no que se refere à dor e à febre. Aí a gente se pergunta, mas como termina toda essa inflamação? O que seria um freio para isso? Primeiro, a gente tem que entender que a terminação da inflamação vai ocorrer porque esses mediadores geralmente têm uma meia-vida curta. E também existe a citocina IL-10, que vimos nos vídeos lá de citocinas, que vai auxiliar em um certo equilíbrio, já que a IL-10 é um anti-inflamatório. Então, pessoal, com isso a gente termina essa parte de inflamação com o vídeo passado e esse vídeo, e vamos continuar com o nosso estudo. Valeu?